Essa gravação a gente pode gravar aqui também? Você pode liberar, não? Pode sim. Ah. Deixa eu liberar aqui, peraí. Não estou achando aqui para fazer isso, peraí. Eu estou vendo aqui, eu acho que no celular a gente não consegue. Eu não pude estar no computador. Tá. Não, mas a gente manda o link para você, fica tranquilo. Valeu. O Jefferson, que foi o advogado que pediu a reunião, ainda não chegou ainda. Passar mais esses 2 minutinhos, vou passar um videozinho aqui para vocês, só para passar o tempo mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Lu, você passa esse videozinho pra gente? Aqui tá funcionando? Tá aberto? Estão ouvindo bem. Quem são vocês de boné preto? De boné preto. Quem são vocês? Vocês estão nomeados como iPhone? Poderia se identificar? Eu sou Isaías, do Simpospetro, Rio de Janeiro. Legal. Vou trocar teu nome aqui, tá? Ok. Tá como meu nome, hein? Tava com iPhone. Oxe, Isaías. Simpospetro. Rio, isso. Beleza. E esse SSPMB Bombinhas? Conhece, né? Conhece. Senhor. Já viu? Se você ver por aí, a gente vai também ver. Eu não achava de calor que tem. Bombinhas foi onde eu fiz meu batismo de mergulho. Foi. Inclusive, no dia que a gente estava indo para o local do mergulho, ainda apareceu uma baleia gigante com a filhote. Muito legal. Vocês foram na Edo Alvoredo ou na Galeste? Olha, faz uns 25 anos isso, eu não lembro, não. Não vou lembrar. Então foi na Edo Alvoredo. Foi a Ilha Maior. Provável. Dava uns 40 minutos de barco. Ainda podia ir. Ainda podia, porque hoje a reserva não pode ir mais, né? Troca. Aí a equipe da Sindicatos Online, Léo, Luane, quem mais está aqui? Amanda. Se a gente marcasse essa reunião aqui, não colocava tanta gente, né? Fizemos de última hora aí, o que deu? Mas é um assunto que está bombando, né? Então, super compreensível. Eu posso compartilhar a tela aqui, então? Pode, passa esse videozinho, daí eu já vou começar, porque o Bruno tem compromisso agora. São José do Campo. Legal. Pessoal, só uma orientação, então. Tem gente perguntando como que faz para renomear. É assim, você mexe o mouse na sua tela ou clica na tela se você tiver no celular
e localiza 3 pontinhos. Provavelmente quem está no computador aparece na sua tela do lado superior direito. Clica sobre ele e aí você vai em renomear. Digita ali o seu nome, tracinho, a sua entidade. E aí dá Enter. Vou compartilhar a tela. Agora sim. Enter 1. Hoje, a notícia é boa. Se você trabalhou com carteira assinada nos últimos 5 anos, você tem dinheiro a receber. Isso mesmo. Todo trabalhador que contribuiu para o INSS ou regime próprio de previdência sofreu descontos indevidos e agora pode recuperar. Para isso, mesmo que não seja sindicalizado, você deve procurar o sindicato e aderir à ação coletiva que está exigindo na justiça a devolução do dinheiro que é seu. Outro caminho simples e direto é acessar sindicatosonline.com.br, clicar em Faça sua adesão, selecionar o seu estado, o sindicato e preencher com seus dados. Estamos lutando pelos seus direitos, mas você precisa fazer a sua parte. Faça adesão, vamos juntos nessa luta. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou cortar o microfone de todo mundo, tá? Vamos tentar fazer essa primeira parte sem intervenções, daí quando o Bruno terminar, a gente vê o tempo que sobra para a gente fazer perguntas, tá? Se o Bruno tiver que sair, aí eu tento responder o que eu não consegui, eu fico devendo as respostas para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, a gente fez essa reunião aqui de urgência, o culpado dessa reunião é o Jefferson Oliveira, ele é um advogado e do Ceará, né, Jefferson? Olá, boa tarde a todos. Isso, Ceará, Aracati, Ceará. Isso, então a semana passada a gente já fez uma reunião com ele para responder um questionamento sobre essa ação do FGTS e aí hoje a gente teria que fazer vamos dizer assim, um arremate nas dúvidas do Jefferson, daí eu falei, já que já vamos ter que falar com o Jefferson mesmo, vou chamar todo mundo, a gente fala uma vez só, já grava também, já deixa isso aqui disponível para quem quiser falar, tá? Essa propagandinha que a gente passou com o Giba falando, ela não diz respeito ao FGTS, sim ao INSS, não confundam. Eu só fiz uma propaganda porque esse é o nosso carro-chefe, né? Ajuizar as ações contra o INSS e contra os institutos próprios de previdência. Eu acho que todos que estão aqui já são clientes nossos, raramente vai ter alguém aqui que não seja. Mas se não tiver, vale a pena virar cliente nosso, tá, gente? Bom, nós vamos tratar hoje aqui, então eu vou pedir para o Bruno fazer uma breve explanação sobre o FGTS, dizendo, né, qual que é a tese, o que está acontecendo, como é que vai ser esse julgamento no STF no dia 13, se dá ou não ainda para as pessoas entrarem e qual seria a solução se não dá para entrar, tá bom? O Bruno, ele é sócio-presidente da Monteiro de Castro Advogados, né? É um escritório que tem a maioria das nossas ações contra o INSS e contra os institutos próprios de previdência. Então, Bruno, pode começar aí, tentando ser breve para você poder sair para outra reunião. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pela presença de todos, obrigado pela oportunidade aqui de expor para tantos representantes, né, e falar sobre esse assunto que nos últimos dias a gente sabe que está na pauta de todos os sindicatos, todos vêm sendo procurados, e isso é normal às vésperas de uma decisão tão relevante assim do Supremo. Como o André disse, eu vou tentar ser bastante sucinto, e assim, acho que aqui acho que a questão também não demanda tanto tempo, vou ser bastante objetivo e expor a nossa opinião, tá, gente? Isso é bem importante deixar claro, porque ninguém é dono da verdade, então eu vou expor aquele que é o nosso entendimento acerca da matéria. Tá? Então, enfim, começando, acredito que todos já tenham ouvido falar da tese do FGTS, da inconstitucionalidade da correção do saldo de FGTS pela TR. Isso, a partir de 99, a TR deixou de refletir a inflação, é um índice, a taxa referencial, é um índice que, por diversos anos, inclusive, ficou zerado, então, enfim, deixou o saldo de FGTS sem qualquer tipo de correção, em outras oportunidades foi muito abaixo da inflação, enfim, é um índice que realmente não servia para recompor o valor da moeda, né? Então, quer dizer, que aqueles trabalhadores que têm os valores depositados nas contas do FGTS vinham tendo prejuízos porque a TR não atualizava esses valores. Então,
a inflação vinha corroendo esses valores e o trabalhador vinha perdendo parte do seu patrimônio ali. Essa ação ela foi muito ajuizada na década passada, retrasada, nos anos 2000, principalmente. Muitos escritórios ajuizaram essa demanda e, infelizmente, no STJ, essa tese perdeu. Ela teve, né, os escritórios e, em consequência, os sindicatos, os trabalhadores perderam essa causa no STJ. Isso já tem algum tempo e foi uma decisão definitiva do STJ na época. Então, todos aqueles que entraram lá atrás não levaram, né? O STJ teve uma decisão em que ele meio se esquivou e simplesmente diz que, por mais que a TR não refletisse um índice adequado, não caberia ao judiciário definir qual seria o índice, que essa definição deveria partir do Poder Legislativo e que o judiciário não poderia assumir e dizer, não, vai ter que ser pelo INPC, pelo IPCA, pelo IGPM, enfim. Então, em suma, o STJ se esquivou de dar uma solução para o caso e, aparentemente, tinha chegado ao fim, né? Porém, o Partido Solidariedade ingressou com uma ação direta de constitucionalidade, que é ação direta 5090, e essa ação direta de constitucionalidade é uma nova via. Então, quer dizer, antes aquelas ações que tinham transitado em julgado eram ações de controle difuso, enfim, eram ações que não impediam o ajuizamento dessa ação direta de constitucionalidade. Então, quando a questão já parecia resolvida, veio essa ação direta de constitucionalidade, que foi admitida, né, e estamos aí há alguns anos aguardando o julgamento do seu mérito, né? E o assunto voltou muito à tona agora porque a ação foi pautada, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no próximo dia 13 vai julgar essa ação direta de constitucionalidade. E o Supremo, obviamente, se sobrepõe ao Superior Tribunal de Justiça e aquilo que o Supremo Tribunal decidir vai ser o desfecho definitivo da matéria. Tá? Então, independentemente de o STJ ter decidido lá atrás de forma contrária aos trabalhadores, agora o STF pode mudar tudo e julgar favoravelmente. Inclusive, essa é a expectativa, porque em decisões bastante recentes, o STF vem reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de recomposição da inflação. Então, quer dizer, o Supremo já decidiu que a TR não é um índice adequado para a correção monetária. Tá? Então, a julgar pela coerência, se o Supremo Tribunal mantiver a coerência, ele deve julgar que a TR não pode ser utilizada para corrigir o saldo de FGTS. Enfim, os trabalhadores têm um potencial enorme ganho com isso, né? Aí, enfim, diante disso, como costuma acontecer nessas épocas, né, quando nós estamos às vésperas de um grande julgamento como esse, é normal que os advogados, os escritórios divulguem essa tese e instruam seus clientes, a sua rede de relacionamento, de que eles devem entrar para buscar os seus direitos. Porque nesse caso específico do FGTS, a gente tem um detalhe, que não é nem de longe um detalhe, é uma questão muito relevante, que tem que ser observado. Em 2014, o STF mudou também uma jurisprudência do STJ para alterar o prazo de prescrição das ações que envolvem o FGTS de 30 para 5 anos apenas. Então, antigamente, o prazo para que se discutisse o FGTS era de 30 anos e, hoje em dia, esse prazo é de 5 anos. E como normalmente ocorre quando há uma alteração de prazo prescricional, o STF impôs uma regra de transição. Qual seria essa regra de transição? Nos próximos 5 anos, quer dizer, o julgamento do STF foi em novembro de 2014, então, quer dizer, até novembro de 2019, aqueles que ingressassem em juízo até novembro de 2019 ainda poderiam discutir os últimos 30 anos. A partir de, se não me engano, 13 ou 14 de novembro de 2019, alguma data específica de novembro de 2019. A partir dessa data, quem ajuizar uma ação que trate sobre FGTS deverá observar a prescrição de apenas 5 anos. O que isso leva, né? Qual que é a implicação disso no caso concreto da correção do FGTS pelo TR? É que aqueles que pretendem questionar todo o período, que vem desde lá de 1999, tiveram como data final para ingressar em juízo
novembro de 2019. Os que não ingressaram não tem como propor uma nova ação agora, né? Isso é a nossa opinião, tá? É a interpretação que nós fazemos da decisão do Supremo, que depois pode ser compartilhada, depois o André pode compartilhar com todos essa decisão. Mas, então, quem não entrou até 2019, hoje não tem mais essa chance de entrar agora. Então, assim, e voltando e reafirmando o que eu disse mais cedo, ninguém é dono da razão. Essa é a nossa posição. Existem escritórios que vêm defendendo que ainda há a possibilidade que quem ingressar até 13 de maio ainda vai conseguir recuperar o período todo. Não é o que nós entendemos e não é o que nós conseguimos extrair da decisão do Supremo de 2014. Tá? Então, a nossa opinião é de que não há mais tempo para ingressar com essa ação. Os que já ingressaram, ingressaram. Os que não ingressaram não podem distribuir uma nova ação. Quer dizer, não podem não, eles podem, mas dificilmente vão ter êxito, tá, com essa nova ação. Mas então isso quer dizer que está tudo perdido, não tem mais como recuperar? Não, né? Existem formas, sim, de recuperar ainda, e nós temos, em parceria com os sindicatos online, uma solução que resguarda os direitos de qualquer entidade e qualquer trabalhador que quiser recuperar esse valor. Lá nessa época, de novembro de 2019, quando nós percebemos que ia ocorrer a prescrição, né, e a possibilidade de questionar todo o período de correção do FGTS, primeiro nós ingressamos com várias ações em nome de confederações, federações e sindicatos, ações de protesto judicial, com a única e exclusiva finalidade de interromper a prescrição. Então, para diversos segmentos, né, diversas categorias, nós conseguimos estancar essa prescrição, e aí os sindicatos que fazem parte dessas categorias ainda podem entrar, né, não precisam entrar antes do dia 13, podem aguardar o desfecho do Supremo e poderão entrar depois, já sabendo o resultado final do Supremo. Isso é um caso. Então, acredito que alguns aqui se encaixem nessa hipótese. E também prevendo essa questão da prescrição e que vários deixariam de recuperar, nós fizemos, na época, uma parceria com a BDC, que está até ali no fundo do André agora, uma associação, a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Coletivos e Individuais, e através da BDC, nós impetramos um mandado de segurança coletivo, tá? Ainda antes da data de prescrição, lá do prazo imposto pelo STF, quer dizer, ainda lá em novembro de 2019, nós impetramos esse mandado de segurança que resguarda o direito de qualquer cidadão brasileiro. Porque aqui eu não sei se todos os colegas advogados já acompanharam a situação, mas no mandado de segurança especificamente, a associação possui as mesmas prerrogativas que o sindicato. Em uma ação ordinária, não. Numa ação ordinária, a associação tem que indicar todos os representados na petição inicial. Tá? Então, ela tem que indicar desde a distribuição da ação quais são os possíveis beneficiários. Mas não no mandado de segurança. No mandado de segurança, ao invés de representar, a associação substitui processualmente, da mesma forma que os sindicatos. Então, ela resguarda os direitos de qualquer um que se associar, mesmo após a distribuição da ação e mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda no período em que seja possível a execução individual. Então, quer dizer, o que nós temos de possibilidade com essa ação, com esse mandado de segurança da BDC? Individualmente, qualquer trabalhador que não tenha ingressado em juízo antes ou cujo sindicato não tenha ingressado em juízo antes, pode se associar à BDC e recuperar o seu valor, tá? E mais do que isso, até pensando principalmente nas entidades também, para que elas cumpram o seu papel e façam também, e ajudem o trabalhador nessa missão, os sindicatos, federações, enfim, quaisquer entidades que tiverem interesse, podem fazer um convênio com a BDC de forma a possibilitar diretamente, através do próprio sindicato, da própria federação, ou confederação, enfim, seja qual for a entidade, mas através da própria entidade representativa, o trabalhador se associar via convênio com a BDC. Então, quer dizer, é claro que no fim o trabalhador terá que se associar à BDC, mas em condições excepcionalíssimas, quer dizer, ele se associará com a única e exclusiva finalidade de recuperar esse valor e vai fazer a sua associação através da entidade, né? Então, para todos os efeitos, é a entidade que estará resguardando os interesses dele. Tá? A BDC foi simplesmente um instrumento utilizado lá atrás para resguardar em relação à prescrição, mas hoje em dia todo o trabalho de defesa dos direitos do
do trabalhador poderia ser feito em nome da entidade, isso é óbvio, estou dizendo, o relacionamento direto com o trabalhador ser feito pela entidade, a ação vai manter sendo a mesma ação que foi aquela proposta pela BDC. Tá? Então, assim, falando bastante resumidamente, peço desculpas pela pressa, como o André adiantou, eu vou ter uma outra reunião em sequência. Então, estou procurando ser bastante sucinto, até para deixar um tempo aqui para que a gente possa responder algumas perguntas. Mas, em linhas gerais, o que eu tinha a dizer é isso, tá? Então, de forma muito resumida. Existe uma boa chance de ganho de causa no STF, então, quer dizer, a ação é de fato boa, porque o STF, ao contrário do que o STJ decidiu, o STF vem decidindo que o TR não pode ser utilizado para correção monetária, então existe uma boa chance de ganho de causa. Infelizmente, para entrar com ações novas, né, nós entendemos que o prazo já foi ultrapassado, já ocorreu a prescrição, então não há mais prazo para novas ações de mérito sobre esse tema, a não ser de quem tenha interrompido a prescrição, e é o caso, como eu disse, de algumas categorias, nós conseguimos interromper a prescrição lá atrás. Mas quem não interrompeu a prescrição não tem mais tempo hábil para entrar com uma nova ação, segundo o nosso entendimento, tá? Outros podem entender de outra forma. Embora já tenha ultrapassado esse prazo prescricional, ainda existe a chance de recuperar para todos os trabalhadores. Nós temos uma ação que pode servir como uma espécie de guarda-chuva para isso, através da qual as entidades podem se associar, podem se conveniar com a BDC, e, através da ação da BDC, levar esses benefícios para todos os seus trabalhadores. Por fim, uma última questão que foi levantada na última reunião que nós tivemos, na primeira reunião que nós tivemos com o Dr. Jefferson, que é importante, e eu refleti melhor depois daquela reunião, e eu acho que é um ponto bastante relevante para ser colocado. Não lembro se foi o Dr. Jefferson, o presidente do sindicato na ocasião, que questionou sobre aquelas pessoas que entraram individualmente ou coletivamente lá atrás e tiveram um trânsito em julgado desfavorável. Quer dizer, a pessoa entrou pedindo essa devolução da FGTS lá atrás, perdeu, essa ação transitou em julgado, agora existe a chance de que o STF reverta a situação, e essa pessoa, então, será que ela não poderia mais recuperar, porque ela tem um trânsito em julgado lá atrás, existe uma coisa julgada contra ela lá atrás? No dia, eu havia dito que acreditava que muito possivelmente as pessoas conseguiriam, mas talvez até seja por uma desatenção da União, eu acho que dificilmente ela conseguiria buscar essas tendências, essas coisas julgadas. Mas, refletindo melhor, eu tenho até uma opinião mais contundente, de que essas pessoas podem sim entrar novamente, podem aderir às ações e podem pedir, porque a coisa julgada, no caso, é uma garantia individual, não é uma garantia do Estado. Tá? Então, o Estado não se beneficia da coisa julgada. Jamais o poder público, no momento algum, pode se beneficiar de uma coisa julgada que depois venha a ser considerada, venha a ser transformada, né, cuja tese venha a ser transformada pelo Supremo. Quer dizer, a coisa julgada é uma proteção do cidadão, do contribuinte, do cidadão, enfim. Ela é uma proteção para que aquele que teve um ganho de causa contra o Estado, contra o particular, não venha a ser surpreendido por uma alteração posterior. Mas o Estado jamais pode se beneficiar de uma coisa julgada que posteriormente se apresenta inconstitucional, por exemplo. Tá? Então, isso nós já temos eu pesquisei, já temos alguns precedentes nisso, mas muita doutrina sobre isso, de que mesmo aqueles que tiveram sentenças transitadas em julgado contra a sua pretensão, essas pessoas também podem pleitear agora a restituição. Tá? Por essa razão de a coisa julgada nunca poder favorecer o Estado, principalmente em matéria constitucional. Tudo bem? Eram essas minhas considerações, fico aberto agora às perguntas, se existirem. Então, deixa eu começar aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer, mas já afirmando, né? Os advogados que estão assediando vocês, assediando os sindicatos, assediando as pessoas físicas por Instagram, etc., para captar essa ação, eles estão falando que o prazo é dia 13, mas ninguém garante que esse julgamento vai acontecer começo, meio e fim no dia 13, e o prazo final, se eles estiverem corretos, né, se o entendimento deles que ainda é possível entrar com a ação, o prazo final seria quando fosse publicado, né, a decisão do STF, não é isso, Bruno? Isso, também. Então, esse terrorismo de ter dia 13 e tal, na minha opinião, é uma técnica de
fazer antecipar logo as contratações, etc. Tá? Outro ponto importante é que essa condição da gente conseguir ter, através da BDC, né, de cabeça eu posso falar que a CSPB foi uma das confederações que ingressou com esse protesto judicial, que é protesto judicial mesmo, né, Bruno? É isso, né? Entrou com protesto judicial. Então, a CSPB, você tem todo o guarda-chuva, né? Então, todas as entidades, o Giovanni aí, que tem o Sindicato de Funcionários Públicos Municipais lá de Resende, por exemplo, todos que estejam ligados à área pública, sindicatos e federações, elas já estão protegidas. Então, aqui tem bastante gente da área pública, vocês já estão protegidos, não precisa correr agora. Tem outra... Só um parênteses, né, André? E não precisam correr e podem aguardar o resultado do julgamento. Né? Só entrar se houver ganho de causa. Ninguém precisa entrar agora, os públicos estão todos protegidos. Nós tomamos esse cuidado. Exatamente. Públicos, os transportes terrestres também, a Confederação dos Transportes Terrestres também entrou. Qual mais? Eu não lembro de cabeça mais algumas, mas... Federação então, são dois... da Bahia. Da Bahia, Federação dos Comerciários. Tem bastante gente que já entrou. A gente pode ver caso a caso se vocês já têm. Mas eu acho o seguinte, mesmo se por exemplo, o Giovanni que resolve esperar a decisão da STF e entrar com a ação via o sindicato dele, né, utilizando a decisão da CSPB. Estou até perguntando para o Bruno. Ele vai começar um processo do zero. Se você faz um convênio com a BDC, você já tem um processo em andamento e já vai comer um bom tempo para chegar ao fim. Tem alguma diferença nisso, Bruno? Tem uma vantagem de entrar via sindicato ou via BDC? Tem alguma... Aí acho que só a questão do prazo mesmo, né? Assim, é claro que o processo da BDC é um processo que já está mais adiantado, ele já passou pelas fases de saneamento, ele já está aguardando, ele está suspenso aguardando a decisão do Supremo. Então, tão logo sai a decisão do Supremo, ele deve ser julgado e aí vai ser num rito muito mais acelerado. E é um mandado de segurança, que também já é uma ação que tem um rito mais célere, né? Mas, de qualquer forma, aqueles que interromperam a prescrição, aí o resultado final será o mesmo. Tá? O resultado final será o mesmo. Aqueles que preferirem entrar com uma ação em nome da entidade, aqueles que não tiverem tempo para isso, preferirem, enfim, o resultado final será o mesmo. Pode ser que haja algum ganho de tempo na utilização da BDC, mas... Enfim, em relação à prescrição, ao prazo de recuperação, aos valores que vão ser recuperados, aí todo o resto será igual. Outro ponto importante que eu gostaria de deixar bem claro é que a MCA, caso algum de vocês acreditem na tese de que ainda há tempo para ajuizar a ação, a gente tem condições de fazer, tá? O que a gente não faz como a gente não acredita muito que ainda está no prazo prescricional, que a gente não consegue ajuizar, a gente não vai pagar as custas do processo, como a gente faz nos processos do INSS, que a gente assume todo o patrocínio do processo, a parte financeira, né? Porque no processo do INSS nós temos muita convicção de ganho. Então, se alguns de vocês falar, não, eu quero ser mais precavido, que foi até assim que começou a nossa conversa com o Jefferson, eu quero ser precavido, eu quero garantir. Não, tudo bem, a gente tem técnica para fazer a ação, a gente consegue fazer a ação, ajuizar, só que a gente não vai arcar com as custas dela, porque a gente acha que essa ação não vai progredir. Mas nós estamos à disposição para atender todos vocês, caso queiram. Bruno, vou abrir a palavra agora para quem está pedindo, quem já levantou a mão educadamente, que foi o caso do Giovanni aí. Educadamente, levantou a mão. Pode falar, Giovanni. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite aí, primeiramente. Bem em tempo, né? Bem tempestivo. Eu estava analisando essa questão do FGTS, é uma pergunta ao Bruno. Eu sei que ele abordou esse tema da questão da prescrição, né? Aí a gente tem a dúvida trato sucessivo, né? Prestações continuadas, isso daria também o direito de não prescrever? Essa é a pergunta, porque as demais que eu ia fazer vocês já tiraram. Giovanni, é muito boa pergunta, mas aí a questão não é... Isso se resolve... Existem duas correntes, né? Existe quem diga que a recuperação ela se restringe a 1999 a 2013 e outros que entendem que ela vem até os dias de hoje.
Ainda que você entenda que ela vem até os dias de hoje, a diferença é que se você ingressar hoje, você vai recuperar só os últimos 5 anos. Porque o novo prazo prescricional é igual o tributo, igual o INSS. A nossa ação do INSS também, nós buscamos direitos que começaram lá atrás, é uma relação de trato sucessivo da mesma forma. Nós buscamos lá direito de um trabalhador que está há 20 anos, por exemplo, no caso de um servidor municipal, ele pode estar lá há 20 anos já no exercício do cargo dele, mas nós só conseguimos recuperar os últimos 5. Né? Então, quer dizer, no caso do FGTS, existe um risco vamos dizer, de perda total da ação se o judiciário entender que o período atingido é exclusivamente entre 99 e 2013. Aí já se passaram mais de 5 anos de 2013, então prescreveu totalmente. Se se entender que essa ação terá efeitos até os dias de hoje, tudo bem, você ainda pode até conseguir os últimos 5 anos, mas você vai perder todo o período entre 1999 e 2016. Quer dizer, vai perder 17 anos e ficar com 5. Então, sob qualquer prisma que nós observemos, entrar com uma ação hoje não é o melhor caminho. Tá? Não é. Isso aí é óbvio, gente, assim, mais uma vez, tá? Nossa opinião. Eu não estou dizendo aqui que os advogados que estão se oferecendo para entrar com essa ação hoje estão mentindo ou querendo enganar, porque isso são questões do direito, nós sabemos disso, cada um tem direito a ter a sua interpretação. Nós estamos dispostos a compartilhar a decisão do Supremo e cada um tirar suas próprias conclusões a partir da decisão do Supremo sobre prescrição. Tá? Nós entendemos que, hoje em dia, não há mais possibilidade de recuperar 30 anos para trás, sempre só os últimos 5. E aí, se terminou em 2013, perdeu tudo. Se não terminou em 2013, vem até hoje, vai pegar de 2016 para cá. É isso. Beleza. Acabou de entrar a celebridade aqui, o Lineu. O Lineu está aqui com a gente, ele é diretor da CSPB. Quando você entrou, Lineu, eu tinha acabado de falar que a CSPB já entrou com a ação própria para interromper a prescrição lá em 2019. Né? Você está com o microfone desligado, tá, Lineu? E aí, então, o Lineu está aqui representando a CSPB. Seja bem-vindo. E aí, você quer falar alguma coisa, Lineu? Só cumprimentar rapidamente, né, a todas e todos aí. E também dizer da importância dessa reunião, viu, André, doutor Bruno. Esse bate-papo, ele enriquece muito, né, a buscar uma análise mais conjunta, também o compromisso de vocês, né, sobre essas ações. E eu quero dizer, não vou começar pela CSPB, eu vou começar pelo CISPESP, que nós entramos com a ação para os servidores públicos do Estado de São Paulo. A nossa federação, que nós entramos também para os servidores públicos do Estado de São Paulo. E a CSPB, ou seja, nós estamos integrados aí nesse processo e na luta, né? Tudo é luta. Ação judicial é luta também. Mas então, que nós estamos juntos aí. Mas vocês estão triplamente, né, protegidos. O funcionário público no caso estadual dos servidores triplamente. de São Paulo, sim. Né? Dos servidores públicos em geral, nós temos a CSPB, alguns estados não entrou, mas nós temos a maioria das nossas federações estaduais que também entraram. Né? Talvez uma federação de estaduais, outra de estaduais municipais junto, não vou me lembrar agora, mas são bastantes, são várias que entraram. Eu acho que mais de 10, 12 por aí. Legal. Então, nós temos aí uma boa base aí dentro desse processo que estamos aqui fazendo figas, né? Vamos confiante. Ó, eu vou passar a palavra agora para o Jefferson, porque primeiro que ele é o culpado da reunião e ele que queria tirar dúvidas. Então, acho que nada mais justo ele fazer as perguntas que ele tem e aí depois talvez aí o Bruno tenha que sair e aí depois é o Carlos Eduardo que já levantou a mão aqui também. Pode falar, Jefferson. Tá no mudo, Jefferson. Pronto, tudo ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Doutor Bruno, nós tivemos uma conversa anteontem, não é isso? Segunda-feira, se não me engano, e o que acontece, já antecipando o nosso parecer, eu até conversei com o doutor André pela manhã, e o sindicato optou por aderir, através de convênio, à associação, a ABDC. E aí, algumas dúvidas surgiram, né? Com relação
ao mandado de segurança que foi proposta pela BDC, o objeto em si da ação seria a cobrança dos anos 99 a 2013, estaria limitada a 2013, ou seria até a data atual? Qual foi a linha, a tese de entendimento? Se eu não me engano, foi até 2013. 2013. Porque me parece que a partir de 2013 houve uma modificação sensível, que foi criado um parâmetro, o parâmetro mudou, né? Era um valor fixo anual de correção, mas a TR deixou de ser, de fato, o índice único de correção do FGTS. Então, se eu não me engano, foi até 2013. Isso, entendo. E após a data do julgamento, que foi em 2014, do STF, eu não sei se o doutor pensa igual a mim, os trabalhadores poderão pleitear, mas sempre limitado aos últimos 5, não é isso? Após a 2014. Sim, hoje em dia, os que entraram porque no julgamento do STF de 2014, ele criou uma regra de transição. Ele falou que o prazo deixa de ser de 30 anos, ele vai ser de 5. Porém, nos próximos 5 anos, havia um prazo de 5 anos de transição. Até novembro de 2019, quem ingressasse ainda poderia recuperar 30 anos. Daí que chega naquilo que nós dissemos. Quem ingressar hoje só consegue os últimos 5. Os que ingressaram até 2019 ainda conseguem pleitear os 30. Tudo bem. E mais uma pergunta, com relação isso foi um assunto também que eu tive com o seu Rogério após o nosso vídeo na segunda-feira, e aí, até relatando com ele, eu gostaria de até reafirmar com relação a esse convênio entre o sindicato e a BDC. Nessa situação, tanto os trabalhadores que se encontram hoje associados ao sindicato ou não, na condição de associado ou não, eles vão poder também, na ação de cumprimento lá no mandado de segurança, fazer as cobranças dessa correção do FGTS? Todos, sim, né? porque aí só um esclarecimento. A ação da BDC ela protege qualquer trabalhador que se associar. E aí cabe ao sindicato, aí é o interesse do sindicato, como ele vai conversar com a sua base, se ele pretende tratar isso diretamente, exclusivamente com seus associados ou com toda a categoria, ou até extrapolar a categoria, né? Que eu acho que em alguns casos o sindicato ele pode ir além no convênio com a BDC e até, por exemplo, ter e através do convênio dizer que todas as associações que vierem naquele determinado município terão que vir através do sindicato tal, por exemplo. Acho que isso tudo é possível, de forma que o sindicato, até nesse caso específico, até extrapole o âmbito da sua categoria, uma vez que ele vai estar levando a ação para a BDC. E o legal é que a gente já pela parte da sindicatos online, a gente vai poder orientar bem isso tudo, né? Qual o melhor caminho, ajudar a fazer campanhas, divulgação, isso tudo aí já é com a gente aqui. Isso. Esse também é um ponto interessante que merece destaque, acredito, para a maioria que está aqui presente. E voltando um pouquinho, doutor Bruno, esse convênio se dá entre o sindicato e a BDC, não é isso? Ou seria a associação diretamente do trabalhador com a BDC? Só gostaria de um esclarecimento acerca desse assunto. O convênio seria entre o sindicato e a BDC, e aí o sindicato vai promover as associações do trabalhador à BDC, sempre através do sindicato. Tá? Sim. E existe um prazo para se fazer isso? Ou seria ao longo da fase de cumprimento? Via de regra, nós teríamos até 5 anos após o trânsito em julgado do mandado de segurança, que seria o prazo para execução dele. Durante esse período, as pessoas... Então, quer dizer, só para falar que esse prazo é bastante confortável. Daí até porque a gente comentou que não há necessidade também de ninguém sair fazendo convênios agora com a BDC. A gente pode aguardar tranquilamente o desfecho do STF, ninguém precisa fazer nada, vamos dizer assim, à toa, né? Vai que o STF não dá grande causa e tudo que nós estamos falando aqui cai por terra, porque ninguém tem nada a recuperar. Então, assim, não há necessidade de uma corrida, precisamos fazer logo esse convênio. Existe tempo para isso. É claro que
havendo ganho de causa, quanto antes isso começar a ser trabalhado, melhor, porque uma documentação, os trabalhadores vão ter que buscar documentação junto à Caixa Econômica, né? Uma documentação extensa, tem que fazer requerimentos e tal. Mas não há uma data, assim, esse convênio tem que ser feito antes do julgamento, não tem nenhum tipo de urgência, urgentíssima nesse sentido. Isso, então, inicialmente seria feito um convênio, sindicato BDC, e posteriormente o sindicato que se associou faria a associação dos trabalhadores perante a BDC. Isso, exatamente. Entendido. Eu gostaria de até chamar o senhor Rogério, se tiver alguma pergunta, alguma complementação. Ele que abriu o microfone, tá, Rogério? Boa tarde a todos. Eu gostaria também de perguntar, certo? Até o André que colocou uma situação referente à questão dos prazos, né? No caso, vamos dizer, se nesse julgamento vamos dizer, um dos ministros lá pedir vista do processo, né? Entrou agora um ministro recentemente, que é o Nunes Marques, né? E eu tenho observado que de algumas ações aí, ele geralmente, talvez por estar há pouco tempo no Supremo, ele tem pedido vista, né, do processo para analisar melhor, né? Isso pode ocorrer, né? E aí, nesse caso, esse prazo já não passa mais a ser dia 13. Aí seria nova data que fosse colocar até que ser concluído o julgamento, não é isso? Exatamente. Exatamente. Certo. Carlos. Nesse caso, só uma observação nesse caso, a ação da BDC, ela está suspensa aguardando esse julgamento, quer dizer, isso que nós falamos, essa ação da BDC já foi proposta lá atrás, hoje ela está suspensa aguardando esse julgamento. Se esse julgamento acontecer daqui a 5 anos, não faz diferença, para a ação da BDC não faz diferença. Ela já está lá, já foi proposta. Quando vier o julgamento, se houver ganho de causa, ela vai produzir efeitos, vai ter resultados, ou não. Se houver perda de causa, ela vai ser extinta. Certo. Eu gostaria de só mais fazer mais um questionamento aqui com relação a esse convênio com a BPC. Eu queria saber o seguinte, se já está sendo pensado, né, a questão da elaboração desse documento de convênio, né? Porque há a possibilidade até vamos dizer, numa hipótese aí desse julgamento também se concluir no dia 13, né? É uma hipótese, né? Então, assim, a gente já deveria estar pensando nessa questão aí dessa documentação. Se isso aí já está elaborado, se está em fase de elaboração, ou se ainda está pensando em fazer a elaboração dessa questão dos convênios, né? A BDC, nós já levamos essa questão para a BDC, já foi discutida, ela já nos autorizou a produzir esse convênio, esse modelo. É um modelo bastante simples, tá, gente? Então, só para vocês entenderem o que vai dizer esse convênio. Não é nenhum, vamos dizer, não é nenhum instrumento jurídico que vai interferir diretamente na ação judicial. Vai ser um instrumento direcionado, basicamente, a resguardar os direitos dos trabalhadores. Então, o que vai dizer? Por exemplo, no convênio, né, com determinado sindicato e a BDC, vai dizer que todos aqueles membros da categoria, ou os associados, ou os moradores daquela localidade, conforme a abrangência que for tratada no convênio com a BDC, né, que, como eu disse, pode ser só os associados, pode ser toda a categoria, ou pode até extrapolar a categoria. A BDC vai se comprometer a não aceitar associações daquela categoria, ou daqueles associados, ou daquela região, a não ser através do sindicato, né, para que o sindicato possa exercer seu papel de fato, organizar essas pessoas, de fato, vamos dizer assim, comandar essa adesão, né, essa recuperação de créditos. Vai tratar de um desconto muito significativo. A BDC normalmente tem uma taxa de associação que usualmente é de R$50 por novo associado. Isso, para aqueles, através do convênio, você vai ter um desconto absurdamente grande, né? Isso aí tem que ser discutido lá depois com ela, mas ela já se mostrou disposta a cobrar um valor bastante, vamos dizer assim, mínimo, né? Mínimo, porque, de fato, ela não pode, aí questões até de estatuto, né? Não pode, até pela legitimidade dela, se ela ficar admitindo associados, tem que haver o pagamento de uma taxa mínima.
Mas, então, basicamente, o que vai tratar é disso. Ele vai resguardar certos trabalhadores só poderão se associar através da entidade. Então, quer dizer, toda aquela categoria, todos os associados, toda aquela categoria só poderão aderir à ação através do sindicato e tratar de qual vai ser esse valor. Basicamente, vai ser isso. Tá? É um instrumento bastante simples, ele não tem muita sofisticação, digamos assim. É um instrumento de um convênio simples aí. Mas pode deixar que nós já estamos elaborando, deve estar pronto no mais tardar segunda ou terça-feira. Gente, o Bruno, estou preocupado com o teu horário aí. Tem o Carlos Eduardo lá do Espírito Santo, que ele levantou a mão aí. Hoje ele conseguiu entrar na segunda vez, dessa vez, né, Carlos? Você quer falar? Quer perguntar, Carlos? Então vai rapidinho aí para liberar o Bruno. Liberar o microfone. Abre o microfone. Boa tarde, está ouvindo? Sim. Boa tarde. André, o início eu perdi, depois eu vou acompanhar no Face dos sindicatos online no início. Sobre essa ação do FGTS, aqui eu já entrei com essa ação para os servidores contratados comissionados de FGTS. Eu entrei com ação individual para cada um que é filiado. Quem não é filiado, eu quero que se dane, entendeu? E, assim, tudo nos últimos 5 anos. Por exemplo, quem entrar agora a partir de abril de 2021 vai pegar de 2016 para cá, né? Mas já tem mais ou menos em 2019 que eu já iniciei com essa ação para quem é filiado individual para cada um. Assim, queria só uma orientação aí de como, depois eu vou pegar o início da fala de vocês para me acompanhar tudinho. Eu acho que só uma posição. Se as ações foram ingressadas em 2019, as de 2019, anteriores a novembro de 2019, elas vão recuperar mais do que os últimos 5 anos. Elas vão poder pegar desde o início, de 99 para cá. As que foram juizadas depois de novembro de 2019, aí essas sim, só os últimos 5 anos. E os últimos 5 anos existe uma discussão adicional, né? Se é possível, a partir de 2013 para cá, se a tese ainda se aplica ou não. Mas as que foram até 2019 tem um período muito grande de recuperação, já estão bastante resguardados. As que forem posteriores, aí a gente tem uma segunda possibilidade aqui aventada, né? Essas ações que eventualmente estejam garantidas só os últimos 5 anos, e se forem reconhecidos os últimos 5 anos, nada impede esse trabalhador que recuperou os últimos 5 anos através dessa ação, vamos supor, proposta 2020, 2021, que ele também faça sua adesão na ação coletiva de 2019 da BBC e recupere a diferença do período que ele não recuperou nessa. Quer dizer, ele só não vai poder recuperar 2 vezes o mesmo período, mas aquele período que ele não conseguiu alcançar nessa ação individual, ele pode buscar naquela coletiva também. Isso para os municípios que não pagam FGTS no fim dos contratos, né? Por exemplo, aqui ocorreu a partir de 2010. Porque aí são servidores públicos, né? São algumas, existem algumas particularidades, tem algumas diferenças mesmo da iniciativa privada. Essa ação, é claro que para vários municípios que não possuem regime próprio, mas mesmo os que não possuem regime próprio, normalmente, né, aqueles concursados não recebem, né, o FGTS, normalmente são os contratados, os temporários. Então, assim, nos órgãos públicos, é óbvio que existe também a ação, ela tem algumas particularidades, como o doutor Carlos acabou de falar, tem municípios que fazem esse acerto ao final, enfim, então, são situações distintas mesmo. Mas eu acho que vale a pena analisar depois o caso a caso. De qualquer forma, pessoal, nesse caso, por exemplo, que as ações já foram distribuídas, já existem as ações, agora não há muito o que fazer mesmo. Acho que todos nós aqui, a nossa mensagem é um pouco que podemos aguardar o dia 13 tranquilamente, não há nenhum desespero, não há nenhuma correria. Quem não entrou, como o doutor Carlos Eduardo disse bem, então, quer dizer, considerando que haja o ganho de causa até hoje, até a data atual, mesmo depois de 13 de maio, quem entrar dia 20 de maio, 31 de maio, vai recuperar os últimos 5 anos também, a não ser que o STF module efeitos, como a gente diga que é só aqueles que já entraram, os que não entraram não podem mais, senão continua valendo. Tá? Não existe nenhuma prescrição correndo agora que não seja essa que o doutor Carlos falou, que é de 5 anos para trás.
A prescrição que a gente defende que já morreu é aquela para recuperar 30 anos. Essa ocorreu lá em 2019. Tá? A outra, não existe nenhuma acontecendo agora que não é essa que se renova cada mês, dessa relação que, como o Giovanni tinha colocado lá, de trato sucessivo, que cada mês vai prescrevendo um. Né? É basicamente isso. Gente, doutor. Brunão. Porque lá em 2019, se não me engano, saiu já uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos servidores públicos. Por isso que eu comecei a entrar com a ação lá, e no caso aqui eu decidi só para os filiados, foi até onde eu também consegui mais filiações. Porque se eu entro para todos, os outros ficam rindo de quem é filiado, falar, você paga e eu ganho o mesmo benefício que você. Aí aqui, tipo assim, a hora que o juiz der a sentença, claro que o município vai se acertar. Aí daí para frente vai pagar para todos, mas enquanto isso, 5 anos atrás, só para quem entrou na justiça, né? Isso. Bruno, vou te liberar aqui, doutor Bruno, obrigado pela presença aí. Eu sei que nós passamos em 15 minutos do teu tempo que você tinha de limite. Não, tranquilo. Tudo bem. Obrigado por ter participado, mas a equipe ainda tem mais gente da equipe aqui, tá? Tem o Márcio, tem a Anne, tem o Vitor, tem o Hugo, tem a Ayla, são todos da equipe técnica da MCA que estão aqui na sala, que podem me ajudar se mais alguém tiver dúvida e eu não souber responder, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Obrigado, Bruno. Até mais, cara. Obrigado. Tchau. Vamos lá, Sindipam Maracanaú. Pode falar. Ô, André, a minha dúvida, boa tarde a todos, é assim, a gente que entrou com ação contra o INSS com vocês e também a gente entrou com ação para assegurar lá a prescrição até o dia 3 agora, né? Para poder buscar o restante dos 30 anos, não é? Não. O seu caso aqui, eu até estava olhando aqui, a gente tem 107 ações dessas que interromperam a prescrição. Então, no seu caso, você já interrompeu a prescrição. Agora, o que nós vamos fazer é esperar a decisão do dia 13, ou quando acabar o julgamento que vai começar no dia 13. A gente sabe que tem um cunho muito forte político, porque é uma ação contra a Caixa Econômica, são valores muito maiores do que a nossa ação do INSS, então a gente tem uma previsão aí de quando você fala de salário mínimo, uma pessoa que recebia salário mínimo... Peraí. Quem recebia um salário mínimo, a previsão é que ele vai ter mais ou menos uns 10 mil para receber. Então, se multiplicar isso pela enormidade de trabalhadores que tem no Brasil, é uma ação muito volumosa contra a Caixa Econômica. Então, a gente sabe também que os ministros da STF nem sempre são técnicos, né, nessas decisões. Eles são, às vezes, muito políticos e estão preocupados, às vezes, com os interesses da Caixa Econômica maior do que com os trabalhadores. Então, mas assim, a sua pergunta, Zé, é isso, você não precisa fazer nada, é esperar, vamos rezar, vamos torcer, se der certo e o STF julgar procedente, aí nós vamos começar uma avalanche de ações, né, e o seu sindicato já está protegido, você não precisa fazer mais nada. Ok, André, obrigado. Pode falar, Rogério, então, de nada. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, Rogério, está desligado. Pronto? Estamos te ouvindo, pode falar. Pronto. Quando a gente começar a tratar desse assunto com o trabalhador, certo? Possivelmente um dos questionamentos vai ser o seguinte: no caso do Supremo Tribunal, ele dando um resultado positivo para o trabalhador, certo? Esses que estão hoje ainda com essas contas ativas, certo? Desde, vamos dizer, de 1999, porque tem gente que já está há bastante tempo, né, trabalhando, são as que hoje ainda são a minoria, certo? Se, no caso, se esses valores seriam depositados na conta atual que ele está lá, ou se ele ia receber isso, né, por um ganho de causa e diferença fora, ou se esse valor ia ser depositado na conta atual dele, certo? Quem, eu acho, no meu entendimento, quem já não tem mais aquelas contas, eles vão receber com certeza essa diferença, né, daquelas contas que não estão mais ativas. Mas quem está hoje com a conta ativa, esses valores, se for decidido, né, que teria o direito a essas diferenças, eles vai ser depositado dentro da conta atual, certo? Doutor Márcio, você lembra como é que é o pedido?
Bom, gente, boa tarde. Também, André, obrigado pela oportunidade. O pedido, exatamente, eu acho que a gente não chega nem a mencionar, mas eu vou verificar para passar essa informação. O importante é a gente ter em mente que, a partir da decisão, da prática, a partir do momento em que o STF definir o ganho de causa, aí a gente já tem, vamos supor, a nota 10 no que a gente precisa. E aí, então, a gente parte para a prática, para como que a gente vai executar para o âmbito das nossas ações, essa decisão do STF. E aí, sim, muito provavelmente, essas questões acessórias, digamos assim, serão definidas. Tá? Primeiro, a gente vai ter que ver, inclusive, como o doutor Bruno mencionou, se haverá alguma intervenção do STF no sentido de modular efeitos, de tentar evitar um impacto muito maior do que já vai ser, como o André sinalizou. Então, a gente precisa mesmo aguardar essa decisão para ver efetivamente como que ela vai poder ser posta em prática no âmbito das nossas ações. Tá? Beleza. Jefferson, pode perguntar. Tem que ligar o microfone. Pronto, tudo ok. Doutor André, uma das dúvidas, um dos questionamentos que nós tivemos aqui no sindicato foi a respeito da divulgação da publicação. Aí envolve os seus trabalhos, da equipe do Sindicatos Online. A gente sabe que está sendo bastante divulgada essa questão da pauta, do julgamento dia 13, e aí muitas pessoas vão até o escritório, vão até o sindicato e fazem as mais diversas perguntas. Imagino que isso é comum aqui em quase todos que estão presentes. E com relação a essa parte de publicação, de divulgação das informações, os sindicatos online têm preparado algum serviço antes de informação anterior à data de julgamento ou após o julgamento? Qual o conteúdo e qual a forma que nós podemos trabalhar nesse sentido? Nós vamos fazer um videozinho que a gente chama de template, né? Fazer um videozinho esclarecendo, dando a nossa opinião com relação à ação, a possibilidade de utilização da BDC, e aí a gente coloca logo de cada um de vocês que tiver interesse em divulgar para a base, mas até o dia 13 a gente faz alguma coisa antes, sim, tá? Para acalmar o pessoal. Isso, e seria fundamental conhecermos também as cláusulas, as condições do convênio, é isso? Qual é a data limite que vocês têm para publicação? Não, o Bruno falou que ele vai deixar a minuta do convênio pronta até segunda, ele acha? Até segunda, sim. E eu acho que até o dia 11, por aí, terça-feira, a gente tem esse vídeo pronto. Depois a gente conversa com o pessoal do marketing e vê. Tá bom? Perfeito. Deixa eu fazer uma parte aqui. O Isaías está pedindo a palavra, mas eu queria aproveitar que, assim, não é que eu esqueci, eu quis aproveitar o tempo do Bruno o máximo possível, já que ele teria que sair, e deixei o Leonardo mais para o final. Mas o Leonardo, ele é o presidente da BDC, ele está aqui com a gente, ou seja, tudo que nós estamos conversando, ele está acompanhando e se tivesse alguma objeção, ele já teria feito algum tipo de intervenção aqui, tá? Então, o Leonardo está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele vai abrir a câmera aqui para a gente saber pelo menos quem que é, mas a maioria já conhece ele também. Pode falar, Isaías. André, só mais uma pergunta que sempre estão nos perguntando. O pessoal que já foram demitidos da nossa categoria, a gente pode abranger essa ação? Eles também podem aderir pelo sindicato? Desculpa, repete, por favor. Desculpa. Essa ação que a gente, que os funcionários, os trabalhadores que já foram demitidos das nossas categorias, eles vão poder entrar junto com a gente, aderir a essa ação junto ao sindicato? Sim, porque na época eles estavam representados por vocês, né? Então, eles fazem parte da categoria representada na época. Então, sim. Assim, eu ouvi até o doutor Bruno falar aí que poderia estender, né, para sócio, não sócio, até além da categoria, né? Procede, não é isso? Assim, se o cara nunca foi da categoria, mas quer procurar a gente pode encaminhar junto.
Não, no caso da de vocês, que vocês têm uma própria, vocês têm a ação de protesto judicial, é só para a tua categoria, mas vocês podem divulgar e fazer o convênio com a BDC e prestar esse serviço para toda a cidade, para todos os tipos de categoria. Tá certo. Aí teria que ser, aí é outra forma, é outro contrato, né? Aí é com convênio via a BDC. Tá certo. Obrigado. Tá bom? Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Não? A Márcia. Pode falar, Márcia. Pode abrir o microfone e falar. Boa tarde. Eu sou representante do sindicato, representante assim, né? Eu sou uma das diretoras do sindicato ali de Porto Real. E acho que o André tá lá, não tá, André? Eu que postei lá, eu que chamei vocês para a reunião. Uhum. Isso. Aí eu tenho algumas dúvidas, porque lá eu sou lá do sindicato, porém eu também sou concursada da prefeitura, porém sou concursada estatutária, mas a contribuição é para o INSS. E na prefeitura de Volta Redonda, eu também sou concursada, só que seletista. Concursada seletista. Nesses casos, entrar pelo sindicato lá de Porto Real não faria sentido, né? Ou teria que, no caso, entrar com essa ação pelo sindicato daqui da cidade de Volta Redonda, onde eu sou concursada seletista. Como seria isso? Não, na verdade, por você ser funcionária pública, você pode escolher qual sindicato que você vai te representar, tá? Não vai fazer diferença, porque a decisão, ela vai, no final das contas, vai ser para você. Então, se você quiser usar o de Porto Real e a sentença de Porto Real te servir, você vai fazer o cálculo em cima também do de Volta Redonda, porque a sua conta de FGTS é sempre a mesma, é só uma, né? Entendi. Tá? Então, não vai fazer diferença. E agora, eu não sei de cabeça se Porto Real, se o sindicato de Porto Real fez. Deixa eu ver aqui, estou olhando aqui a lista. Tem que ver com a Glorinha aí, o Sindicato Funcionários Públicos do município de Porto Real. Tenho quase certeza que fez com a gente. Ela está vinculada ao som. Sempre. Mas se não fez, de qualquer forma, a FESEP fez, então a FESEP fez, que é a federação, vocês estão protegidos aí, pode ficar tranquilo. Entendi. Aí, no caso, então, se for entrar com essa ação, no caso, só pelos últimos 5 anos, né? Não. O teu caso é um caso de aguardar a decisão do STF. Caso a decisão do STF seja favorável, a FESEP, via a federação do Marquinhos, que o Marquinhos é o presidente, ela vai começar a tomar as providências e vocês vão se fazer valer das decisões lá da FESEP. Então, você pode ficar tranquila. Do nosso ponto de vista, não precisa fazer nada agora. Esperar a decisão do STF. Vamos ver o que eles vão falar. Tá certo. Obrigada. Obrigado você. Grande Alex, pode falar. André, boa tarde a todos que participam da reunião. André, eu até tive hoje um contato de uma pessoa aqui tirando dúvida a respeito da questão da FGTS. Eu lembro que a gente conversou lá atrás sobre isso, mas a gente não tinha feito aquele trabalho na verdade, focamos mais na questão do INSS, né? No caso, a decisão é dia 13 agora, né? Pelo menos é o que está em pauta, a gente não sabe se vai ser adiado, espero que não, mas havendo a decisão, mesmo que o pessoal, a gente consiga fazer as adesões a partir de agora, desse mês, por exemplo, mês que vem, dependendo da velocidade da repercussão que vai ter, vamos poder cobrar esse recálculo dos 5 anos, dos últimos 30. Eu fiquei com dúvida, porque eu sei que tem um período que antes era para 30, né? Se vocês seguir, porque Pojuca fica no Ceará, certo? Não, fica em Pernambuco. Pernambuco. Deixa eu ver aqui se teve a Federação de Pernambuco entrou. Mas, a princípio, vocês vão nós temos fazendo convênio com a BDC, vocês vão buscar os 30 anos, tá? Fazendo convênio com a BDC, são os 30 anos. Tá, não, perfeito. Não é essa a ideia, porque é o seguinte, eu tô com um grupo já de pessoas perguntando sobre isso, e aí a gente já quero discutir com relação a isso, porque
A informação que chegou é que teria esse prazo até o dia 13 para ingressar com a ação, mas disse, não, eu acho que não. O dia 13 é a decisão do STF. Né? Então, quer dizer que, posteriormente a essa decisão, a gente consegue, no convênio, os últimos 30 anos, correto? É isso aí. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Mais alguém? Então, eu vou fazer mais, mais uma... Oi, Solineide, pode falar. Tudo bem? Tudo Deixa jóia. eu tirar só uma dúvida. Nós, que a maioria aí, tudo é público, né? A gente aqui é comerciário. Então, assim, a federação, ela entrou com aquela ação para assegurar a prescrição. E nós, comerciários, também podemos nos associar à BPC? Pode, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente está falando. Se vocês preferirem se associar à BDC, vocês já vão ter uma ação um pouco mais avançada, que já vai ter um tempo a mais de vida, mas a ação da BDC está suspensa, porque está aguardando a decisão do STF. Se vocês optarem pela ação de vocês, que vocês têm pela federação, vocês vão começar uma ação nova, tá? Mas das duas maneiras está protegido os 30 anos, porque nós entramos antes de novembro de 2019. Então, isso já está protegido. A gente só tem que rezar para o STF julgar favorável. Porque a gente não pode contar com ovo, né? Ainda antes. Né? Não dá, então, né? Caso a gente queira também ficar pela federação, também está protegido os 30 anos, é isso? Está protegido, exatamente. Os dois. Então, tá bom. Era só isso a minha dúvida. Obrigada. Ô, André, Diga. Perdão. No caso dos novos, as instituições novas que não estão com o processo ainda em trânsito, seria só os últimos 5 anos, é isso? Se você quiser entrar com uma ação sem fazer o convênio com a BDC, entrar com uma nova, aí o entendimento do Bruno, que é o nosso diretor técnico, ele é de que você só consegue buscar os 5 anos. E nessa busca dos 5 anos, não é garantido que vai haver um crédito, porque, segundo o entendimento do Bruno também, a partir de 2013, mudou a sistemática de reajuste lá e de forma que seria um outro pedido totalmente diferente, que não é o mesmo que está sendo julgado no STF. Então, o que a gente entende é que o melhor caminho é o convênio com a BDC mesmo, para quem não entrou até hoje. Márcio, você quer falar mais um complemento, né? Pode falar. Não, é sobre... Nós fizemos uma reunião à parte esses dias sobre a questão do pessoal da zona rural, alguns agricultores, acho que tu lembra, foi eu, você e o Augusto. A gente consegue agregar esse pessoal, né? Os trabalhadores rurais. Porque no nosso caso, nós temos comerciários, né? E aí tem esse pessoal da zona rural que aí eu quero ver se a gente consegue. Eu estou trabalhando com eles aquela situação do INSS, que nós conversamos, e eu estou verificando, eu já gostaria de levar para ele essa proposta também para a gente fazer esses 2 tipos de ação. Beleza, vamos junto. Tá bom? Ô, doutor Márcio, o senhor quer falar? Então, André, só uma parte para complementar a minha fala inicial, respondendo ao que o Rogério perguntou de uma forma mais precisa, sobre a nossa ação da BDC. Realmente, o que a gente discutiu na ação foi o mérito da questão, né? A gente buscou que o Judiciário decidisse a inconstitucionalidade da utilização da TR na correção do FGTS. A forma como será executado na eventual procedência, no resultado positivo, que é o que nós esperamos, como que será executado, como que a Caixa Econômica Federal vai devolver esse recurso para cada trabalhador, isso será decidido numa fase posterior. Seria muito complicado se a gente discutisse, indicasse uma forma de pagamento no momento da ação, até que poderia perder o rumo da discussão no judiciário, né? Então, a gente buscou somente discutir o mérito da questão e a forma de liquidação, de execução dessa decisão vai se dar na instância adequada, na parte de executar mesmo. Como é que isso vai ser corrigido? Quais são, efetivamente, os valores a serem recuperados por cada trabalhador, a partir de que ano, de quando a quando ele deixou de recolher para a FGTS. Então, essa fase vai ser posterior, tá? Então, só para responder, a gente buscou deixar bem claro qual era o mérito da nossa ação, que é o que a gente precisa discutir, a inconstitucionalidade da TR
que o STF decida a nosso favor, e a partir dessa decisão a gente parte para... fica até redundante, né? A partir dessa decisão, a gente começa a discutir a forma da sua execução, tá bom? Obrigado, André. Beleza, obrigado você, Márcio. Colaboração do Dr. Márcio. Fora o restante da equipe, o pessoal da Sindicatos Online, Amanda, Luane, Augusto, Léo. Rogério, quer falar de novo? Pode falar. Abre o microfone, né, Rogério? Requisito. André, eu podia fazer uma pergunta aí. Tá, na sequência. Queria fazer uma pergunta para o Márcio. Márcio, com essa decisão que o Supremo Tribunal vai tomar, vamos dizer que ele diga que o índice não seria TR, certo? E defina um outro índice. Essa decisão que o Supremo vai tomar, ela vai ter um efeito também, vamos dizer assim, no caso daqui para frente, se esse índice que for determinado, certo, que seria utilizado pela Caixa para o FGTS, se a partir desse momento, se a Caixa também vai aplicar daqui para frente esse índice, ou ela não é obrigada a fazer isso, porque, no meu entendimento, poderia, então, causar daqui para frente, mesmo chegando a esse ponto e fazendo essas perdas, a Caixa continuaria também no passivo novamente para frente, né? Porque se não aplicasse isso aí, porque o Supremo tomou uma decisão dizendo que o índice é aquele, se ela não aplicar aquele índice, qualquer trabalhador, a qualquer tempo, pode voltar e entrar novamente dizendo que o índice não é aquele que a Caixa está aplicando, certo? Eu queria saber se essa decisão é extensiva e tem o poder também para que a Caixa aplique também esse índice daqui para frente. Certo, eu acho que sim, não tem a menor dúvida que a Caixa deve, o Supremo muito provavelmente vai firmar isso de uma forma bem expressa, né? E a partir dessa decisão, a correção se dá justamente por uma inconstitucionalidade, de uma impropriedade da taxa que foi utilizada até então, e a partir daí, se a Caixa continuar utilizando a TR, ela não só vai persistir no erro, como ela vai estar descumprindo uma decisão judicial. E aí poderia se discutir, inclusive, auto de improbidade administrativa, porque já se sabe que há uma inconstitucionalidade e o gestor continua insistindo no erro. Então, acredito que uma decorrência lógica dessa decisão, em caso positivo, seria a correção. A gente corrige toda a situação pretérita, gerando direito à restituição, à recuperação que a gente está buscando, e para o futuro, para que não haja mais esse equívoco. Correto? Correto. André, Oi. desculpa, o seu Heloísio Goldinho já falou? Ah, tá. Ele Não, está pedindo aqui no chat. Sim. Heloísio, eu acabei cortando teu microfone de novo. Liga de novo o microfone. Aí, pronto. Boa tarde, doutor André. A gente está precisando de uma informação aqui que nós, em 2018, 2019, acho que foi 2018 ou 2019, nós assinamos aquele contrato com o escritório de advocacia de vocês, que é em cima daquela ação Recupera o Dinheiro que é seu perdido, que é em cima do INSS, né? Isso. Nós teríamos que... Essa não tem nada a ver com o FGTS, né? Ela é nada a ver. do INSS, né? Até contra pessoas erradas. Uma é contra o INSS, outra é contra a Caixa Econômica. Eu ia justamente pedir para você esclarecer sobre isso, que muita gente está confundindo, muita gente está perguntando. Então, se você puder deixar claro o que é uma ação e o que é outra ação, facilita a vida de todo mundo aqui, eu acho. Então, as duas são distintas. A do Fundo de Garantia nós não entramos, então, não é isso? Qual que é o seu sindicato? Que eu não lembro. Desculpa. Nós trabalhadores no comércio de Três Corações. Três Corações é Minas. Tá. Eu vou olhando aqui, mas enquanto isso eu vou aproveitar para responder. Então, gente, a MCA e a Sindicatos Online, numa parceria, a gente difundiu no Brasil inteiro, né? Nós temos mais de 1.800 processos contra o INSS e contra os institutos próprios de previdência. Essas ações são ações para recuperar um valor menor do que o caso do FGTS. São ações contra as previdências, não é contra a Caixa Econômica. E a gente busca recuperar só 5 anos atrás, desde a entrada da ação, tá? Então, essa é uma tese muito consolidada, pacificada no STF, pacificada no STJ. As verbas que a gente recupera são verbas que já estão mais do que definidas como indevidas, ou a cobrança. Mesmo assim, o INSS e o Instituto de Previdência continuam exigindo que
os empregadores, né, seja governo, seja iniciativa privada, continuam insistindo que eles façam os descontos desses valores indevidos. Então, essa ação contra o INSS ou contra a Previdência Própria é uma ação que a gente arca, inclusive, né, o escritório de advocacia arca com as custas processuais e assume o risco do processo, porque realmente a jurisprudência é muito favorável. Então, hoje, a gente tem mais de 7 milhões de pessoas representadas em juízo, né? Só o Lineu aqui, junto com o Francisco Fernandes, que está aqui também, que é o pessoal do CISPESP, e só eles têm 500 mil pessoas abaixo, né, protegidos por 2 ações, uma contra o INSS e outra contra o SPPREV. Então, essas ações, a gente ainda está contratando, se vocês podem indicar outros sindicatos para ajuizar a ação com a gente, porque essa ação a gente paga as custas, assume o risco e ainda dá uma campanha de marketing para que vocês possam divulgar e conseguir novos associados. Então, a ação contra o INSS. Quando a gente fala de FGTS, Fundo de Garantia, a ação é contra a Caixa Econômica Federal, é uma tese muito antiga, já foi vencida no STJ e conseguiram pautar ela novamente no STF. Então, se o STF, e nós estamos falando aqui de correção, né, não é de cobrança indevida. Então, a ação contra o INSS e contra o Instituto de Previdência é uma ação tributária, porque nós estamos pegando o imposto pago maior e devolvendo. No caso do FGTS, nós estamos falando o seguinte, você tem lá uma espécie de poupança, que é o FGTS, é um dinheiro que é seu, que é descontado de você e fica guardado lá na poupança, e a maneira que a Caixa Econômica vem corrigindo esse dinheiro que está lá parado é a maneira errada, porque ela não corrige de acordo com a inflação, ela tem, em vez de você ter um dinheiro guardado e progredindo lá dentro, ele está reduzindo o que você tem versus a inflação. Então, o que chegou agora no STF é uma possibilidade do STF falar, não pode mais usar a TR como maneira de corrigir esse dinheiro e teria que usar um outro índice, e a partir do momento que definir qual é esse índice, vai ser feito um cálculo de mês a mês para quanto que deveria ter ido o seu saldo lá, e essa diferença é que você vai ganhar no processo. Então, quando a gente fala do INSS, Instituto de Previdência, a gente está falando uma média aí de R$ 2.000, R$ 2.400. Quando a gente fala de FGTS, nós estamos falando para mais de 10 mil, porque 10 mil é um cálculo de um trabalhador que está recebendo salário mínimo. Então, se for uma pessoa com 5 salários mínimos, ela já vai ter um valor bem superior e assim vai indo, porque o FGTS é um percentual do valor da sua remuneração que vai sendo guardado lá, tá? Acho que deu para entender. Eu falo muito rápido, às vezes, talvez fique meio confuso. Enfim, acho que é isso. Mais alguém? Gente, o Leonardo abriu a câmera dele aí, tá, gente? Olha lá, da BDC, ele é presidente da BDC, o grande culpado por todo o marketing que a Sindicatos Online apresenta para vocês. Fala, Léo. Fala, gente. Boa tarde. Vou falar rapidinho, até porque tem um negócio que a gente tem que saber fazer na vida é delegar, né? Então, quando passa para esse assunto aí, a questão jurídica e tal, a gente aqui só dá o apoio, né? Mas vou contar um pouquinho da BDC, um segundinho, só para entender como é que isso aconteceu. A associação, a gente tem um trabalho regional aqui, muito sólido, de um bom tempo, de ações práticas no sentido de defesa da cidadania, de resgate, de autoestima, de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente faz esse trabalho aqui a partir da arte, a partir da comunicação, de oficinas de vídeo, dando caminhos para as pessoas colocarem a voz para frente e se posicionarem nas suas comunidades, enfim. E apareceu essa possibilidade, um convite que eu achei muito sensato, que assim, a partir do momento que a gente já fazia um trabalho de defesa da cidadania por caminhos mais, vou dizer, mais práticos e braçais, apareceu esse convite para a gente participar e ser ferramenta nesse processo jurídico, que é, na verdade, uma das grandes ferramentas para a defesa de cidadania. Então, para a gente, foi assim, uma honra poder estar junto nessa empreitada. Eu acho que essa ação ela tem e para a gente assim, é muito bacana ver um escritório tão sério e tão bacana ouvir isso. A
suporte, sindicatos online, com toda a estrutura, e isso ter caído numa situação dessa, numa oportunidade tão singular para a rede sindical dar o suporte e replicar isso pelo Brasil afora. Então, para a gente é uma honra estar fazendo essa ponte, né, e está tendo a oportunidade desse resgate desse direito aí de tanta gente pelo Brasil afora. E vocês podem contar com a gente sempre. Bacana. Quem quiser, pode dar uma entradinha. Eu botei o site da BDC no chat ali. Lá tem alguns vídeos mostrando o trabalho. É muito legal. Realmente enche a gente de orgulho. A BDC, a sede dela fica dentro do nosso escritório em Juiz de Fora. E tem essa também. Tem essa também. Então, a gente acolhe ali e a gente tem muito orgulho do que é feito lá. E uma dessa aí, se a STF julga favorável, a BDC, com o comissionamento que ela vai ter do escritório de advocacia, ela vai poder fazer muito mais. Isso aí vai gerar uma fonte de renda violenta para a BDC que, no final das contas, vai ajudar muita gente. O Francisco quer falar. Pode falar, Francisco. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade aí de, inclusive, tirar algumas dúvidas. E a minha pergunta é para o doutor Márcio, da MCA, que essa semana, especialmente, a gente teve muita procura de servidores e não servidores, né? Orientamos, né, da ação coletiva, que o sindicato ele aderiu, e, mesmo assim, alguns insistiram em entrar com as ações individuais. A gente explicou a questão da prescrição, o pedido, enfim, que em relação à correção do índice, né, e aplicação do índice nos anos, né, que teve alguns anos que a TR foi 0, e mesmo assim essas pessoas, a gente está no processo, inclusive essa semana, muito corrido para distribuir essas ações para quem não entrou, e eu espero que o Supremo julgue favoravelmente, né, porque nós temos muitas ações propostas até o dia 12 de novembro de 2019. O julgamento inicial estava previsto 8 de dezembro de 2019 e foi adiado sem data. Não acredito também que ela ocorra dia 13 de maio, mas a dúvida fez com que a gente, por precaução, estamos trabalhando aqui para distribuir essas ações. Aí surgiu uma dúvida, escutando, inclusive, a exposição do Dr. Bruno, se propormos uma ação individual, agora, para um servidor, ele vai poder aderir, se ele for servidor, ele vai poder optar pela individual ou pela coletiva, ou vai dar algum tipo de licença? Essa ação pode prejudicar essa adesão, caso seja definida a filiação em massa, a adesão em massa, aí, lógico, a liquidação a gente sabe que é individual. E nas individuais a gente já preenche a planilha, que é a dificuldade nossa, e já estabelece o valor da ação e o rito onde distribuir essa ação. Até 60 salários vai para o juizado especial, acima disso vai na vara civil federal. Nesse sentido, qual o risco dessas pessoas a gente distribuir essas ações? Porque aí, se persistir a prescrição de 5 anos, eu vejo que ia ser interessante voltar atrás, dar um passo atrás e falar para esse servidor, olha, vamos aguardar e aderir à sua ação do sindicato. Eu fiquei em dúvida, realmente eu gostaria aí de ter uma orientação nesse sentido. André, você quer responder? Não, pode responder, só vou dar um toque aqui, pessoal. A gente aqui, como a gente abriu essa sala para a gente tirar dúvida mesmo, não estamos com horário aqui, não estou pressionando o pessoal, o Bruno que tinha que ir embora. Então, quem precisar sair não vai ser falta de educação também, pode ficar à vontade, tá, gente? É só porque realmente a gente quer esclarecer bem isso aqui, deixar bem límpido. Mas vai lá, Márcio, vai você, que você é muito mais técnico. Obrigado. Doutor André, doutor Márcio. Oi, Lineu, tudo bem? Tudo bem. Só uma gentileza, já que o André disse que sair não é falta de educação, eu estava preocupado como que eu vou sair de mansinho aqui, né? Doutor Fernandes, né, que trabalha com a gente. Olha o Léo ali, olha o Léo. Mas eu preciso sair. Olha o Léo fazendo ali, ó. Faz aí, Léo. Deixa eu... O Léo deixa comigo. Léo deixa comigo. Só lembrando aí, eu falei com a Lu,
Lembra depois de vocês transmitir o convite para o pessoal da nossa live do dia 13, tá? Que, coincidentemente, a nossa live já estava marcada há quase um mês. Ok? Depois falam disso aí, Luane, André, tem Cintia, Aline, tem uma equipe para falar disso. Mas eu agradeço, tenho que entrar agora numa outra reunião às 15h30 e já preciso estar saindo. Obrigado pelo sempre apoio e pela parceria. Parabéns, Valeu. Obrigado a todos e todas. Tchau, tchau. Valeu. Ressaltar a presença aqui, Márcio, rapidinho, só ressaltar a presença do José Vasconcelos também, que é sócio da Sindicatos Online, está aqui com a gente também na sala aqui curtindo. Fala lá, Márcio. Então, gente, Francisco, ótima pergunta, tá? A gente enfrenta esse tipo de discussão e acho que até o próprio trabalhador, o próprio particular, ele tem essa dúvida sobre o que ele pode fazer. Eu acho que a gente pode discutir essa questão puxando pelo princípio do próprio acesso ao judiciário. No momento em que você interpõe uma ação, você iniciou uma discussão no judiciário, seja ela coletiva ou individual. Se ele optou pela via coletiva, se ele ingressa com uma nova ação na esfera, na via particular, ele está contradizendo, ele está com um comportamento contraditório ao que ele teve, ele está repetindo uma demanda ali que não pode ocorrer. Então, ele teria que, em tese, desistir dessa primeira ação, da participação dele naquela ação coletiva, para então discutir aquilo individualmente. Ele tem esse direito? Tem. Ocorre que, se ele já tem participa de uma ação coletiva que foi ajuizada lá atrás, com características, parâmetros, prazos de prescrição distintos, toda já estruturada, com fases, inclusive processuais já ultrapassadas, ele vai inaugurar uma nova ação, uma nova discussão com novas regras. Então, ele tem que estar ciente disso. Se ele resolve retornar, acho muito difícil que ele consiga. Eu entendo, na minha opinião, que isso não seria possível. Uma vez desistindo de participar daquela ação, ele não pode aproveitar o êxito, tá? Então, não sei se eu consigo responder a sua questão de forma resumida, mas entendo, na minha opinião, que o cenário da ação coletiva hoje, para qualquer trabalhador, ele é muito mais interessante, inclusive se, no caso de quem não tem a ação ajuizada, puder optar pela questão do que a gente chamou de guarda-chuva da ABDC, para mim seria o melhor cenário, ok? Ótimo, ótimo. Então, foi bom. E na ABDC, ele pode ser servidor público, associado, filiado. Depois a gente dá uma navegada no site para orientar esses novos. O que a gente fez, Francisco? A gente fez uma alteração estatutária na ABDC para que ela represente mesmo, represente judicialmente, coletivamente. Então, ela está no escopo dela. Além de todo o bem que ela faz mesmo, ela também pode representar qualquer cidadão, tá? Tanto para a ação do INSS quanto para a do FGTS, qualquer cidadão. Excelente, mesmo porque esse é o tipo de ação que não precisaria nem mover o judiciário, é um direito, né, líquido e serve ao trabalhador, a exemplo do que aconteceu com as contas poupanças lá atrás, Plano Bresser, Collor, e algumas associações adquiriram legitimidade para negociar, inclusive, em nome dos poupadores, né? Eu acredito que a FGTS ela caminha para o mesmo sentido se tiver o mínimo de lógica jurídica. Mas bacana, eu agradeço. Legal, obrigado pela presença aí. Representa o jurídico lá do CISPESP e da Federação dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo. Quem mais? Bom, gente, acho que assim, acho que a gente pode caminhar para encerrar. O que eu fiquei super surpreso é que esse assunto a gente sabia que era um assunto que tem muita demanda para vocês, mas eu não esperava que viriam tantas pessoas, né, em cima da hora, numa reuniãozinha que a gente combinou com o Jefferson aí, e eu só aproveitei e falei, Jefferson, posso chamar mais alguém que tenha dúvida para a gente explicar uma vez só para todo mundo? E deu aí mais de 50 pessoas, foi bem legal. Obrigado para a nossa equipe toda, tá? A Lu vai falar agora do evento da SUSPESP e a gente pode encerrar se ninguém mais tiver mais nenhuma questão. Vai, Lu. Peguei de surpresa, não sabia que eu ia falar, não. O Lenel pediu para você. Mas o CISPESP, tá, ele move a ação, né, contra o INSS e contra o SPPREV, já tem bastante tempo, e
ele está fazendo uma campanha de conscientização para a base de trabalhadores que ele atende. E então, no dia 13, na próxima quinta-feira, às 12 horas, ele fará essa reunião com a base, informando, né, trazendo o Giba, o Bruno da MCA, e vai transmitir ao vivo nos canais do CISPESP, no YouTube, no Facebook, e para a base dele dentro da sala, de modo que eles possam fazer perguntas, né, tirar todas as dúvidas. E essa ação, ela tem uma adesão que moraliza a causa. Então, é uma campanha também de incentivo às adesões e, para quem não é filiado, para mostrar para eles, né, que vale a pena se filiar. Então, é uma campanha também de conscientização quanto à filiação da base ao sindicato, tá? Quem quiser participar ou quem quiser assistir pelo YouTube, só me pede o link que depois eu passo para vocês. Obrigada. O legal, gente, é que o Giba vai estar ao vivo, tá? Ele vai participar ao vivo, vai dar os depoimentos, responder perguntas também de outros assuntos que vocês quiserem falar, e vocês também, de outros sindicatos ou federações, vocês também têm essa oportunidade de falar com a base de vocês. Se a gente conseguir bater a agenda com a do Giba, ele também entra, responde perguntas e dá mais credibilidade também para o sindicato de vocês, tá? O que a gente André, precisa é só assim. Deixa eu também falar. Não, desculpa, eu ia complementar só. O que a gente precisa é fazer isso aí com bastante organização. Vamos fazer um evento para o seu sindicato? Vamos. Para falar da ação, para explicar tudo, vamos. Mas vamos fazer com organização, com uma boa divulgação, com o trabalho da equipe de vocês para divulgar, e aí a gente tenta viabilizar a presença do Giba. Uhum. Fala, Lu. Não, eu ia falar justamente isso, que quem tiver interesse de fazer dessa forma, quem já é nosso cliente, né, já move a ação, já tem o número do processo, campanha em andamento, que vocês me chamem lá no WhatsApp, a gente marca uma reunião de orientação a respeito disso, e aí com um prazo, né, que vocês possam divulgar bem na base, para que tenha bastante adesão dentro da sala, a gente convida o Giba, enfim. E para quem não é nosso cliente, fica a dica, né, as reuniões com o Giba. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é que a Sindicatos Online, para quem é nosso cliente, a gente está ajudando com as assembleias online. Então, uma assembleia como nessa sala aqui, tá? Então, a gente orienta vocês e ajuda vocês na realização dessas assembleias durante a pandemia, então, a maioria sendo realizadas de forma virtual. A gente já tem um know-how, temos feito bastante reuniões desse tipo, então, se vocês quiserem ajuda, chama, que eu explico como que funciona, tá bom? É isso. Luane, tu me passa o link, viu? O link do quê? Do Lineu? Sim, isso, do te mando o link do Lineu, sim. Obrigado. A Márcia quer falar. Pode falar, Márcia. Ô, Márcia, você tem que abrir o microfone. Libera o microfone. Aí. Ô, Márcia, você não sabe levantar a mãozinha? Tem que aprender. Você vai lá no participante, no reações. É a primeira vez que eu entro aqui. Então tá bom. Estou meio crua aqui ainda. Então vamos lá. Mas é que eu gostaria só de saber se essa nossa reunião vai ficar gravada para que eu possa divulgar essa reunião e os outros assuntos também a respeito que continuarem, né, a respeito desse assunto do FGTS também, se vai ter condição de divulgar o link assim para que a gente possa jogar na base, né, para todo mundo estar sempre ligado e sabendo. Sim, vai ser disponibilizado no link, né, Lu? Pessoal, quem tiver interesse de saber dessa reunião, quiser o link dessa reunião, me chama no WhatsApp, coloquei meu telefone no chat aqui do grupo, a gente vai disponibilizar ela num link no Drive, no Google Drive, tá? Aí vocês podem olhar, baixar a reunião, assistir por lá, como vocês preferirem. Tá, ok. Essa live vai ficar gravada? Ela está gravada e vai ficar disponível o link para vocês assistirem depois. Só me chamar no WhatsApp que eu passo o link. Tá certo, obrigada. É isso, gente. Podemos? Lembrando que qualquer um que tenha dúvida pode entrar em contato com a gente. Mais uma vez, obrigado pela confiança, por ter vindo aqui. Espero que todos tenham uma boa final aqui de semana. Tá? Se cuidem, usem máscaras. Façam reuniões no Zoom, que está dando certo, pelo menos para a gente aqui que
só faz reunião pelo Zoom, a gente está limpo até hoje da Covid. Tá bom? Então, gente, obrigado. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Vou fazer uma contagem regressiva aqui de 5 e vou fechar a sala. 5. Obrigado, equipe, hein? Obrigado, Sindicatos Online, equipe Sindicatos Online, Amanda, equipe de Augusto, Léo, Luane, aí pessoal da MCA, Vitor, Hugo, Anne, Ayla e Márcio, todos que puderam colaborar com a gente aqui. Valeu. E o Jefferson levantou a mão. Fala, Jefferson. Doutor André, só para agradecer a presença, a atenção de sempre, viu? Pela disponibilidade. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos. Foi uma ótima oportunidade. A sua demanda gerou uma oportunidade ótima para nós todos aqui. Eu que agradeço. Um abraço. 5, um abraço a todos. 4, 3, 2, Vai começar 1. Valeu.